Os planetas. Entendendo o fluxo planetário e as características de cada planeta. Agora que já estamos familiarizados com o idioma falado na interação céu-terra, os signos, vamos conhecer melhor quem são esses organismos vivos que se comunicam com a gente. Então, para a gente entender o funcionamento dos planetas, a gente vai se relacionar com eles, a gente vai escutar eles no entendimento de que eles são o outro lado que conversa com a gente. Os signos é a comunicação que acontece entre nós. Então, até agora, a gente estava imersos nos signos, entendendo esse idioma, como é que ele funciona, os personagens. E agora a gente vai observar os planetas, que são os atores. Não são os personagens, são os atores que estão lá do outro lado se comunicando com a gente por meio dos signos, por meio dos personagens. Então, a partir daqui, a gente vai entender os planetas como organismos vivos que se comunicam com a gente, porque assim a gente consegue se abrir para escutar o que eles têm a dizer do ponto de vista deles, da perspectiva deles. Os planetas habitam o universo há muito tempo e possuem sabedorias antigas. Seus movimentos nos afetam de modo muito sensível, pois mexem com energias existentes dentro de nós também. O céu que vemos lá fora se encontra aqui dentro. Tudo o que mexe lá em cima, mexe aqui embaixo e vice-versa. Somos todos entrelaçados a uma mesma rede invisível e estamos nos reconhecendo a nível visível. Então, essa é a proposta aqui, da gente olhar para esses planetas a nível visível. O que é que eles estão nos demonstrando? O que é que eles estão nos comunicando? E é isso, planetas são seres em evolução e naturalmente possuem seus processos de desenvolvimento e aprendizados, assim como nós. Então, conforme eles vão evoluindo e se modificando ao longo do processo deles, isso interfere aqui na gente. E conforme a gente vai evoluindo nos nossos processos, isso também interfere neles. Porque é uma troca, é uma rede. Então, a maneira como eu me posiciono, me coloco para me relacionar com um determinado planeta altera a nossa interação. Estamos o tempo todo nos afetando mutuamente. E, como em qualquer relação, quando conseguimos dialogar e nos expressar, as coisas se tornam mais simples. Podemos entender o posicionamento nos signos como uma demonstração dos sentimentos e emoções que aquele planeta está experimentando através de nós e nós através dele. Uma simbologia do nosso vínculo afetivo. Sim, é uma maneira da gente entender o posicionamento dos planetas nos signos. Os signos sendo aquilo que vincula a gente com o planeta. É uma simbologia do nosso vínculo afetivo. Então, como que
aquele planeta está experimentando as emoções dele através de nós e nós através dele. Como que a gente está conectado? O signo é que vai demonstrar isso. Mas aí é isso. O planeta, ele é quem está conversando com a gente. É como se fosse... É isso, ele é o ator, né? Ele é como se fosse uma outra pessoa. E o signo tá demonstrando a nível de comunicação, a nível simbólico, como que a nossa interação tá acontecendo. Planetas pessoais. São os planetas que mais se abrem para nós. São os mais próximos. É com eles que temos os laços afetivos mais estreitos e suas movimentações interagem diretamente no nosso cotidiano. Então, os planetas pessoais são os planetas mais próximos de nós e que vão nos afetar mais, assim como, e aí é isso, é como se fossem pessoas. As pessoas mais próximas de nós, elas nos afetam mais pontualmente. Elas nos afetam mais diretamente. Os efeitos dos movimentos delas vão nos afetar de uma maneira mais intensa. A mesma coisa com os planetas. Então, os planetas pessoais são os que a gente vai sentir mais o efeito das movimentações deles, e quando a gente olha no nosso mapa, o signo em que aquele planeta tá, a casa onde ele se encontra, os planetas pessoais são os pontos em que eu vou sentir de uma maneira mais efetiva a nossa interação. Mais prática, mais pessoal mesmo. Na astrologia, Sol e Lua são considerados planetas e também são chamados de luminares. Então, a gente sabe que Sol e Lua, astronomicamente falando, não são planetas, mas para a astrologia eles são planetas e eles são chamados de planetas. Só pra gente não se confundir aqui nas nomenclaturas, tá? Então, Sol e Lua são planetas. O Sol é o centro do sistema solar. É o comandante. A partir de seus fragmentos é que os outros planetas foram gerados e por isso ele corresponde à energia da criação. Então, quando a gente falou do desenvolvimento da Terra, que no início ela era uma bola de fogo e que depois ela foi se solidificando, o Sol, ele é uma bola de fogo. O Sol é núcleo puro. Ele não tem a superfície, não, ele é a bola de fogo ali. E os planetas do nosso sistema solar, eles foram se desenvolvendo, eles são fragmentos do Sol, eles são pedaços do Sol. Então, naturalmente, o Sol é o centro desse sistema, simplesmente pelo fato de que ele veio antes e de que os outros planetas são pedaços dele. E por isso ele corresponde à energia da criação. Porque aqui dentro do nosso sistema, ele é o núcleo. E aí a gente já vai
e entendendo isso a nível do nosso mapa. Então, aonde que eu tenho o Sol no meu mapa? Qual signo ele tá? Qual casa ele se encontra? Porque essa energia aqui que a gente está falando, ela vai estar relacionada com o lugar do meu mapa onde eu tenho o Sol. É ele quem simboliza a nossa essência, o nosso centro vital e o nosso lugar de poder. Imagine como seria se o Sol saísse de seu lugar e fosse exercer a função de um outro planeta. Imagina se o Sol sai do lugar dele. Sendo que os planetas foram criados a partir dele. Antes mesmo de chegar a esse outro planeta, tudo se extinguiria, pois tudo o que gira ao redor do Sol é uma criação dele próprio. Se ele não se encontra em seu lugar, seu entorno também não. Por isso que o Sol no nosso mapa tá falando do nosso lugar. Tá falando do nosso centro vital, tá falando da nossa essência, tá falando daquele ponto que ele é um ponto de permanência, é um ponto de identidade, é o meu lugar central. É a minha cadeira central, é no Sol. Porque tudo se configura a partir dele. E dos movimentos dele, e do posicionamento dele, e do signo onde ele tá. O signo vai fazer a gente entender como que é esse Sol, do que ele tá vestido aqui, como são as emoções desse Sol, como se comporta esse Sol. Quais são as habilidades desse Sol? Como que é esse centro? Como que é esse lugar central? É o Sol que vai me contar. Porque sim, o Sol é o centro do planeta, mas aqui em nós ele está representando o nosso centro. Então, é a nossa individualidade. Se ele não se encontra em seu lugar, seu entorno também não. O mesmo ocorre com cada planeta, com a Terra, com todos os seres que aqui habitam e com cada célula que nos compõe. E com tudo. O sistema solar, ele é replicado em tudo. Tudo tem um centro. Uma pessoa, uma situação. Tudo tem um centro da onde as coisas se organizam em relação àquele centro. E aí, tudo que a gente observar dessa maneira, fica mais simples da gente entender como que as coisas se organizam no entorno daquela pessoa ou daquela situação. E isso é em relação a todos os planetas, a Terra, a nós, as nossas células, tudo. Mas falando do Sol dentro do nosso mapa, o entendimento do Sol facilita a gente entender a área da nossa vida que é o nosso centro e é a partir dela que tudo se organiza. E quanto mais a gente reconhece esse lugar, reconhece essa área e vai entendendo como que isso funciona no nosso dia a dia, na prática, isso vai facilitando a nossa organização. Quando o Sol se abre para nós, ele fala de brilho, espontaneidade,
potência criativa, luz, alma. Então, o Sol, quando ele conversa com a gente, é disso que ele está falando. Esse é o lugar dele, esse é o ponto de vista dele. Essa é a perspectiva do Sol. É o brilho, é a espontaneidade, é potência, é luz, é alma, é a essência, é o centro, é o núcleo. É quem corresponde à figura masculina primordial em nossa vida, o pai. Então, sim, na astrologia, o Sol, ele simboliza a figura paterna. Então, observar o Sol, o lugar onde ele se encontra, estudar o Sol, conversar com o Sol, interagir com o Sol, é também a gente entender melhor a nossa relação com o nosso pai, que vai se replicar com todas as figuras masculinas na nossa vida. Mas o Sol está falando de primórdio. Então, a primeira figura. E aí é isso. Por isso, o Sol, tudo pode ser replicado a partir dele. E isso a gente precisa ter clareza até por conta do que a gente viu relacionado à elíptica. Ela é o trajeto do Sol. Então, esse formato, isso é baseado no trajeto do Sol, é sobre o Sol. Então, a gente vai conversar com todos os planetas, a gente vai interagir com todos os planetas, a gente vai, mas tudo diz respeito ao Sol. Aqui nesse ponto que a gente está interagindo, o centro é o Sol. Parte daqui. Porque sem o Sol, isso não existe. Então, é isso sobre o Sol. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a Lua.